Para as eleições presidenciais de 2026, já começando a se desenhar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já se mexeu e decidiu antecipar a sua ida a Salvador para ter mais tempo de conversar com empresários e políticos, buscando o apoio para a eleição de 2026. Ele deve embarcar nesta terça-feira, 2 dias antes do evento marcado, para o lançamento da sua pré-candidatura. Ricardo Rous, você aí que é, entre outras atividades, cientista político. O Caiado, ele representa uma direita, como disse o Túlio Nasa aqui, parece que uma direita moderada, aposta na economia privada, na livre iniciativa, na pouca intervenção do Estado na economia, na redução da carga tributária, no aumento da produção. Ele tem esse perfil. E, ao mesmo tempo, me parece uma pessoa equilibrada, que não sai falando o que vem na cabeça. Então, eu pergunto a você, Caiado é um bom candidato? Número 2, tem chance? Capê, você fez 2 boas perguntas aí e talvez elas sejam antagônicas. E vamos lá, por quê? Primeiro que eu gosto muito do Caiado, governador de Goiás já reeleito, com alto índice de aprovação, fez um trabalho bom, inclusive na questão da segurança pública, reduzindo índices de criminalidade. É um bom nome da direita, sim. Já foi candidato lá atrás e teria condições de disputar a eleição tranquilamente. O problema é o momento que nós estamos vivendo no Brasil, o momento na direita, com outros nomes. Não podemos deixar de fora, de jeito algum, dessa equação da direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o maior líder da direita. E aí não tem uma questão de eu gosto ou não gosto, é uma realidade posta. Se você pegar as últimas pesquisas eleitorais, Bolsonaro, mesmo estando hoje inelegível, vence Lula da Silva nas eleições de 2026. Então você não tem como tirar dessa equação esse player tão relevante que é Jair Bolsonaro, estando elegível ou, como hoje é o caso, inelegível. Quem Bolsonaro apoiar vai ter mais chance em 2026 em não sendo o próprio Bolsonaro, como ele diz, o candidato a presidente. Vale lembrar que tem Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nós temos o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também está nesse bolo, acho eu, o Tarcísio, em Bolsonaro não sendo candidato, um melhor nome da direita. Gosto do Caiado, tem o Zema, que também está nessa corrida, tem Ratinho Júnior, você tem vários bons nomes na direita brasileira. Mas uma coisa é importante, Capês, a direita precisa se unir, precisa conversar, precisa ter diálogo, precisa construir pontos. A gente sabe que agora nós estamos em 2025, é o momento realmente dos nomes se colocarem. Caiado quer fazer o lançamento da candidatura dele, o Ratinho Júnior quer ser, enfim, tá tudo certo isso, é o momento mesmo, mas precisa ter uma conversa, uma costura para que a gente tenha um nome unido para que possa de fato vencer as eleições de 2026 com o apoio de Jair Messias Bolsonaro. Só para pontuar, quando o Ricardo Rous fala isso, que o Bolsonaro venceria o Lula, ele não está chutando. Esse o resultado foi da Paraná Pesquisa, divulgado no dia 18 de fevereiro desse ano, às 17 horas. Lula perderia a eleição para Bolsonaro no segundo turno. Portanto, tá aí o caráter competitivo, mostrando com tudo que já bateram no homem. Agora, meu querido Túlio Nasa, eu ouvi também uma dobradinha que seria na ponta Tarcísio de Freitas, que é carioca e ganhou São Paulo, então poderia entrar nesses 2 estados. É um gestor consagrado, não é radical porque não chegou ele chegou a ser ministro da Dilma, depois foi ministro do Bolsonaro, então ele transita bem pelos 2 lados, mostrou uma certa lealdade ao Bolsonaro, subindo no palanque no momento decisivo aí da anistia, falando, engrossando o coro daqueles que querem defender o ex-presidente. Então, ele seria um gestor, mas ele sozinho não ganharia a eleição. Então, entraria Michele Bolsonaro na posição de vice para garantir o apoio de Jair Bolsonaro. E aí seria uma chapa, apesar das caretas que a Ana Hirsch está fazendo, me disseram que seria uma chapa competitiva. O Guilherme, que é meio de esquerda, não gostou, a Ana, que é meio tucana lá e cá, também não, mas eu queria ouvir você, Túlio Nasa. Olha, Capês, eu podia usar uma analogia do xadrez, mas eu acho que a melhor analogia aqui, eu não sei se a audiência, todo mundo conhece, o jogo de pôquer.
Porque aqui é o seguinte, quem é que vai entrar na mesa da direita? Quem é que vai compor essa chapa? Hoje existe uma situação indefinida, juridicamente, em relação ao candidato natural, que seria o Jair Bolsonaro, e, portanto, as oportunidades se abrem ao grupo da direita. Então, num jogo de pôquer, o que acontece? Antes de as cartas serem abertas, as pessoas têm que pegar o chamado cacife. O que é o cacife? É pegar uma verba, nesse caso é um cacife político-eleitoral, para ter o direito de sentar àquela mesa, para ter o direito de conversar. Então, é evidente que os candidatos que têm maior cacife, já como o Tarcísio, ficam quietos, porque ele não precisa se expor nesse momento, né? Tanto que até o Kassab falou, se preciso for, eu lanço a minha candidatura a governador do estado, porque o Tarcísio já sabe que ele tem cacife para entrar nessa mesa. Agora, outros candidatos que não têm ainda esse cacife, muito embora não estou discutindo a qualidade como gestor, como administrador, mas estou falando em termos de cacife político. Michele Bolsonaro já vem com cacife pré-estabelecido. Já Caiado, Ratinho Júnior, outros que correm por fora, alguns do Partido Novo, etc., eles estão procurando o quê? Como fazem as escolas de samba, esquentando os tamborins, estão procurando pegar um cacife prévio para poder entrar nessa mesa. Porque uma vez estando dentro da mesa de discussão, dentro da mesa de pôquer, a hora que as cartas forem abertas, de repente ele pode estar melhor posicionado. Então me parece, Capês, um movimento natural, inicial, ainda muito incipiente, é difícil a gente cravar, né, que o Caiado, eu lembro na eleição passada, aquele senador Álvaro Dias também tentou se cacifar, né, até que ele não conseguiu e lançou uma candidatura própria e naufragou. O ex-presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, também tentou fazer o mesmo movimento. Então esse acho que é um movimento normal de cacifação política. Agora, o que vai se definir mesmo é se o Bolsonaro vai ser ou não vai ser candidato. É isso que vai ser a abertura do flop, vamos chamar assim, para aqueles que conhecem o pôquer. Ana Beatriz Hirsch, está claro que numa eleição em nível nacional, candidatos com carisma, de apelo popular, o famoso populismo, têm mais chances sobre gestores mais comedidos e que não tem aquela verve no discurso, aquele carisma. Haja vista que o São Paulo já tentou com o Geraldo Alckmin, já tentou com o José Serra, o Dória nem conseguiu se lançar. E se você analisar as gestões, foram gestões excelentes à frente do governo, mas não caíram no gosto nacional. Ou seja, não tem aquele ar do brasileiro, aquela representatividade do brasileiro em si. Tarcísio, sustentado por uma mulher, Michele Bolsonaro, que tem o carisma importado do marido, e mesmo assim não teria rejeição, a mesma rejeição do marido, seria uma chapa boa? Ou você não gostou? Capês, eu não gostei. Eu não gostei e não é por nada, viu? Eu só acho que a gente vive um momento... primeiro, o Tarcísio, ele tem sido um bom governador para São Paulo e ele ainda tem uma chance de ser reeleito em São Paulo. Eu não acho que seria prudente para ele deixar essa reeleição, que é praticamente garantida, para se alçar sob uma perspectiva nacional. E aí eu entro nesse outro ponto que você colocou, que é essa questão do carisma contra a gestão. Eu acho que a gente tem um país de dimensões praticamente continentais. Então é muito difícil que uma pessoa que está lá no norte ou no nordeste saiba exatamente como a gestão está acontecendo aqui em São Paulo, que é inclusive um dos problemas que, por exemplo, o Ronaldo Caiado tem. Porque ele precisa transmitir para o resto do país o que ele fez, o que ele faz e o que ele é capaz de fazer. E nem sempre isso é tão fácil. É muito mais fácil, por exemplo, a gente jogar com as emoções. Como colocar a Michele Bolsonaro, que vai bater no peito, meu marido, tô aqui no lugar dele e tudo mais. Mas, minha querida Ana Beatriz, eleição é muito mais emoção. Concordo. Eleição é só emoção. Não é razão. Se você conciliar a razão de um bom gestor com a emoção trazida pela Michele, não sei não. Em 15 segundos você conseguiria sintetizar? Você acha que a chapa é forte ou não é? Guilherme Mendes. Qual chapa? Tarcísio e Michele? Tarcísio e Michele. Sem dúvida que é uma chapa forte. Mas o que a gente vai falar do governador Caiado, não há a mínima possibilidade. Muito bem. Olha, infelizmente, a gente podia continuar debatendo, mas chegamos ao final do nosso programa. Guilherme Mendes vai pagar a aposta que ele apostou contra o Corinthians e perdeu. Nós estamos aqui encerrando o nosso programa agora. E agora vocês ficam com o nosso querido Evandro Cini, com o 3 em 1, que já está na expectativa. Evandro, 16 horas e 0 minutos, hein? Bom programa.